texto de João, capítulo 14. Let's read John chapter 14. Se vós me tivéssemos conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizeis tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Espírito Santo, eu te peço nesta manhã Holy Spirit, I ask you this morning que nós possamos ser bons mordomos deste tempo que ainda temos neste culto. that we may be good stewards of the time we have left in this service. Para tanto, nós precisamos pedir que a tua graça venha sobre nós We ask that your grace may come upon us de uma maneira toda especial. in a special way. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Tome seu assento, por favor, queridos. You may be Obrigado. seated. Thank you. Tem um fundo aí, assim que vocês encontrarem, pode colocar aqui atrás. Nós estamos falando sobre bênçãos geracionais. There's a background and we're talking about generational blessings. E na semana passada, quando nós iniciamos essa ministração, And last week when we started this message, houveram alguns sinais em que eu acredito que foram muito pontuais para esse tempo. there were a few signs that I think are very punctual for this time. Quando nós falamos sobre bênçãos geracionais, nós precisamos entender o propósito que uma geração, que somos nós, precisamos estar conectados a uma outra geração que vieram antes de nós. When we speak of generational blessings, we have to understand that a generation that is us has to be connected to the past generation. E uma das grandes coisas que nós precisamos entender nesse aspecto é que And one of the things we have to understand in this aspect is nós estamos colhendo aquilo que não necessariamente nós semeamos. we are reaping what we did not necessarily sow. João capítulo 4, Jesus envia os discípulos a isso. John chapter 4, Jesus sends the A disciples colher to o que eles não semearam. this, to reaping what they did not sow, Dizendo assim que outros semearam saying that others e sowed, que eles agora entraram no trabalho daqueles que semearam. and they're now going into the work of those who sowed. Não acho que tudo aquilo que estamos vivendo e desfrutando em todos os aspectos da nossa vida Don't think that everything in every aspect that we're living in our lives tem 100% a ver conosco. has 100% to do with us. Sim, existe uma parcela fundamental que nós precisamos abraçar para viver o que precisamos e desejamos viver. Yes, there's a fundamental part that we have to embrace to live what we need to live. Mas nunca podemos nos esquecer que outros vieram antes de nós, But we can't forget that others came before us. prepararam o caminho, They prepared the way. correram uma corrida, They ran a race. e que o que estamos fazendo hoje And what we're doing now é nos esforçando, is working hard, é fazendo a nossa is parte doing our part para dar continuidade a essa corrida. to continue this race. Deus é um Deus geracional. God is a generational God. Deus não tem prazer em determinar novos começos no que diz respeito à sua obra. The Lord has no pleasure in determining new beginnings in His work. Sim, Deus é um Deus de novos começos no que diz respeito à nossa vida pessoal. Yes, He is a God of new beginnings in terms of our personal life. Mas a obra de Deus
But in é His uma work, obra de continuidade. it's a continuous work. Você não pode achar que você vai iniciar isso, You can't think that you're going to start this. porque na verdade o que você vai fazer é dar continuidade àquilo que outros já iniciaram. Because in reality, what you're going to do is you're going to continue on what others have already Um outro started. ponto importante que nós falamos na semana passada, que é fundamental para o entendimento do que estamos abordando, Another important thing we spoke about last week é vencermos o espírito de orfandade. is letting go of the orphanage spirit. Porque exatamente a orfandade nos desconecta da obra daqueles que vieram antes de Because nós. when we feel as orphans, we're disconnected to the work of those who Nós came before achamos us. e pensamos que precisamos fazer por nós mesmos, We think that we have to do it on our own. enquanto na verdade Well, in reality, nós precisamos entender we need to understand que estamos nos conectando àquilo que já foi feito, that we're connecting to what has already para been dar done continuidade nesta obra. to continue on this work. Ouça o que eu vou dizer para você neste momento. Listen to what I'm going to tell you. Você não é um alienado. You're not annihilated. Você não é um isolado. You're not isolated. Você não está numa ilha. You're not in a desert Você island. está conectado. You are connected. Eu disse, você está conectado I said you are connected a uma obra e uma missão que é muito maior do que você pode imaginar. to a work and a mission that's so much greater than what you can imagine. E até que possamos entender essa And realidade, until we understand this, nós não conseguimos desfrutar dessas heranças. we won't be able to enjoy these inheritances. Jesus, quando ele conversa com os discípulos em João 14, When Jesus talks to the disciples in John 14, Jesus fala muito sobre a figura do Pai. he talks a lot about a father figure. Inclusive, depois do texto que nós lemos, Jesus vai falar inclusive sobre orfandade. In the text that we read, he even speaks of being an orphan. Ele volta para os discípulos e diz para eles assim: eu não vos deixarei órfãos. He turns to the disciples and says, I will not leave you orphans. E ele trabalha essa relação de pai e filhos e orfandade de uma maneira tão especial. And he works in this relationship of fathers and sons in such a special way. E que se nós entendemos um pouco sobre isso, lendo em casa ou meditando sobre esta palavra, That if we understand a little bit about this, reading it at home or meditating over this eu word, vou repetir essa colocação. Se nós entendermos essa relação de Jesus if we understand this relationship of Jesus acerca de paternidade, in terms of fatherhood, acerca de in orfandade, terms of being an e orphan, permitimos essa palavra ministrar os nossos corações, and we allow this word to minister in our hearts, essa palavra é uma chave poderosa que muda absolutamente tudo nas nossas this is vidas. a powerful key that will change everything in our lives. Tudo na nossa vida é mudado quando nós entendemos Everything is changed when we que understand não somos órfãos. that we are not orphans. Não somos órfãos. We are not orphans. Nós temos um We pai, have a father. nós temos uma We herança have an inheritance. e é muito maior do que nós podemos imaginar. And it's so much greater than we can imagine. Aqui nesse texto, quando ele fala no versículo 7, In this text, when he says in verse 7, Jesus está em diálogo com os seus discípulos. Jesus is talking to the disciples. E um dos discípulos que está argumentando com Jesus é Filipe. And one of them that's fighting against Jesus is Philip. E como Jesus está falando acerca do Pai, And because Jesus is talking about the Father, Filipe está talvez esperando um momento em que talvez Jesus o levaria a algum lugar e então o Pai estaria ali para ser revelado aos discípulos. Philip is maybe waiting for a moment where Jesus would take him to a place that the Father would be revealed to him. Preste atenção nisso, Pay attention to this. porque isso é natural de todos Because this is nós. natural. Nós geramos e criamos uma expectativa We create an expectation de que alguma coisa vai acontecer that something's going to happen. e aquela coisa vai resolver todos os nossos And that problemas. thing is going to resolve all of our problems. E a vida não é assim, But queridos. life isn't like that. Jesus chega para Filipe e fala bem assim: Jesus comes to Philip and says, como assim você quer ver o Pai? what do you mean you want to see the Father? Quanto tempo eu já estou com você How long have I been with you? e você ainda não entendeu que quem vê a mim vê o And Pai? you still haven't understood that who sees me sees the Você Father. ainda não entendeu que quando você olha para mim, You don't understand that when you look at me, que quando você vê as obras que eu faço, and when you see the works that I quando do, você ouve as palavras que eu te anuncio, when you listen to my words, você está vendo o Pai, you're seeing the Father, ouvindo o Pai listening to
the e vendo Father as obras que ele realiza. and seeing the works of the A Father. chave, na verdade, para isso está no início do versículo The 7. key is in the beginning of verse 7. Porque Jesus condiciona essa realidade a um relacionamento. Because Jesus conditions this reality to a Veja o que a palavra relationship. diz. See what the word says. Se vós If you tivéssemos conhecido, had known me, vocês então conheceriam também o Pai. you would also know the Father. Preste atenção que ele condiciona isso. Pay attention because he conditions Ele this. diz: se He vós says, if you tivessem me conhecido, had known me, vocês também conheceriam o you Pai. would also know the Father. Em pormenores, o que Jesus está dizendo? And what is Jesus saying? Sabe por que vocês não conhecem o Pai? You know why you don't know the Father? Porque vocês não me conhecem. Because you don't know me. Agora entenda, porque a palavra conhecer aqui no grego Understand that the word knowing é here in a Greek palavra ginosco. is the word ginosko. Sabe o que essa palavra significa? You know what that word means? Ela significa a descrição de um homem quando ele está coabitando com a sua esposa. It means the description of a man when he is cohabiting with his wife. Logo, o que Jesus está ensinando aqui What Jesus is teaching here não é um conhecimento superficial. isn't a superficial knowing. Não é um conhecimento que nós achamos que simplesmente o tempo nos revela ele. or something that we think that time will reveal it. Jesus está falando sobre um conhecimento que aponta para uma intimidade. The Lord is speaking of a knowledge that points to intimacy. E veja isso, porque a intimidade é um processo. Because intimacy is a process. A intimidade não é um momento. Intimacy is not a moment. A intimidade é um It's processo. a process. Então, quando um homem conhece a esposa na intimidade, So when a man knows his wife in pelas leis intimacy, morais e by the espirituais, moral and spiritual isso laws, significa tempo. that means time. Porque tudo aquilo que não obedece o tempo nesse aspecto de intimidade Everything that doesn't obey time in this aspect não of está dentro intimacy dos padrões morais e espirituais estabelecidos pelo Senhor. is not in the moral and spiritual standard Então by o que the Jesus Lord. está ensinando é o seguinte: So what Jesus is teaching is this. se você tivesse intimidade comigo, If you had intimacy with me, você não teria esse problema de não conhecer o Pai. you wouldn't have this problem of not knowing the Father. Sabe o que Jesus está revelando aqui, You querido? know what Jesus is revealing Dobre to a sua us? atenção. Pay attention. Jesus está revelando o seguinte: He's revealing this. que Jesus e o Pai são um, Jesus and the Father are one. e como Salmos 68 diz, And like Psalm 68 says, que Deus that God é o Pai do órfão. is the Father of the orphan. Então, se Jesus e o Pai é um, So if Jesus and the Father are o one, nosso relacionamento com Jesus, our relationship with Jesus, que Ele com o Pai são um, that He with the Father are one, é o que nos cura is what heals us totalmente completely de um espírito de from a orfandade. spirit of orphan. O espírito de orfandade The spirit of orphanage não tem poder does not have power para influenciar a vida de alguém to influence someone's life que tem um relacionamento íntimo com Jesus. that has an intimate relationship with Jesus. Porque quando você o Because conhece, when you know Him, você conhece o Pai. you know the Father. Quando você conhece o Pai, And when you know the Father, Ele é o Pai do órfão. He is the Father of the orphan. Logo, So, você não é mais órfão, you're not an orphan anymore porque você conheceu o Pai. because you know the Father. Alguém comigo nesta manhã? Anyone with me? Quando nós falamos dos efeitos de uma orfandade, principalmente órfãos de pais presentes, When we speak of orphanage, especially the ones that are orphans of que é a present pior parents, orfandade que pode ocorrer na vida de uma pessoa. that's the worst kind. Se a orfandade também é a ausência paterna, Because orphanage is also the lack of parenthood. então nós entendemos uma coisa: So we understand something. que a pior orfandade não é aquela que o seu pai não está com você. That the worst orphanage is not the one that your parents are not Porque with quando o you. seu pai não está com Because você, when your father isn't with you, você é impulsionado a ser uma pessoa you're resiliente, taken to be a resilient person. aonde você se adequa à realidade da sua vida sem a figura do seu Where pai. you adapt to your life without your father. O problema não é quando o seu pai não está com você nesse sentido. The problem is when your father
father is not with you O in problema é this sense, quando o seu pai está com você, but when he is with you, mas ele não exerce paternidade sobre a sua but he vida. doesn't exercise fatherhood over Porque your life. aquele se torna o seu padrão e o seu modelo. Because that becomes your standard and model. E a ausência do seu pai estando presente na sua vida In the absence of your father being present in your life, perpetua um comportamento nas nossas vidas perpetuates a behavior in our lives, onde nós vamos simplesmente reproduzir isso na vida dos nossos where filhos. we're going to reproduce this in our children's lives. Por que nós, em uma comunidade imigrante, somos potencializados a essa realidade? Why, as immigrants, are we taken to this reality? Porque, na verdade, nós Because truly, estamos predispostos a ganhar a nossa vida em uma outra nação. we're predispositioned to get our lives in another E isso nation. nos custa uma ausência absurda nos nossos lares, And this costs us a very great absence na in our vida homes, dos nossos in the filhos. lives of our kids. E só o futuro irá revelar o dano que isso causou à nossa família. And only the future will reveal the hindrance that this caused. to Pastor, our como é que eu family. faço então para reverter isso? What do I do to take it back? Eu não falo isso com você a partir de um princípio de entendimento teológico, I don't speak of a theological understanding, mas eu falo a partir de uma experiência com o sobrenatural. but of experience with the supernatural. Que quando você That when you busca uma intimidade com seek Jesus, an intimacy with Jesus, todas as áreas de falta na sua vida, all of the areas of lacking in your life, inclusive a orfandade, including orphanage, ela é preenchida they are fulfilled por aquilo que você recebe da sua vida com Jesus. by what you receive in your life with Jesus. Ou seja, Or be it, Jesus Jesus é suficiente is enough para preencher todas as ausências na sua vida. to fill all of the lacking. Eu sei que nós precisamos lidar com a parte prática do nosso comportamento que é afetado por essa I orfandade. know we have to deal with the practical part of our behavior. Eu sei que nós that's temos que affected. reaprender algumas coisas e talvez reprogramar a nossa vida para reagirmos de maneira diferente. We have to relearn and reprogram our lives to act in a different way. Mas isso se torna uma questão única de prática, de comportamento, But this is a unique question of practice and e behavior. não de viver debaixo da influência de um espírito de And orfandade. not of living under the influence of a spirit of orphanage. Porque a orfandade espiritual Because spiritual orphanage nos desconecta de heranças espirituais disconnects us from spiritual que inheritance Deus deseja liberar sobre a igreja hoje. that God wants to pour over the Nos church nossos today, dias, in our days. existem promessas que nunca se cumpriram na vida dos nossos There are pais, promises that never fulfilled in our parents' lives. por estarmos desconectados espiritualmente dessas coisas. And because we're disconnected spiritually to these things, Nós queremos sempre e somente desfrutar daquilo que nós mesmos we construímos. want to enjoy only what we built. Enquanto Deus está falando comigo e com você, While God is telling us, se você me conhecer, if you know me, você vai desfrutar you will enjoy daquilo que eu tenho reservado para a sua what vida. I have reserved for your life. A segunda coisa que eu entendo nesse texto, e já é a última, The second and last thing I understand from é que this todas as vezes que nós nos conectamos a isso, is that every time we connect to this, e eu vou trazer aqui um sentido natural para te ajudar a compreender and I'm isso. going to bring a natural sense for you to understand it better. Porque veja, Because see, quando um pai no aspecto natural when a father in the natural constrói um aspect patrimônio, has some sort of talvez uma empresa, belonging or a company talvez alguma outra coisa que esse pai constrói, or something else that they built, é natural, é comum it's common and que um natural filho na idade correta that in the right time, the son, ele possa assumir isso they can take over e this dar continuidade àquilo que seus pais construíram. and continue what his parents É built. literalmente como a figura que está aqui na tela. It's like the figure that's right É here. como uma corrida de bastão. It's like a rod race, É como it's a baton race. baton race. É uma corrida de bastão, It's a baton race onde quem ganha não é quem chega no final sozinho, where who wins is not who gets to the end by mas a themselves, vitória ela é coletiva but it's a collective e ela victory. não é individual. And it's not individual. Ou seja, não basta apenas um
ser or veloz. be it not one has to be Todos fast. precisam vencer esta carreira All juntos. of them have to win this race E o que é together. interessante And what's é que interesting uma corrida de bastão, is that in a baton race, a pessoa que inicia the person that starts não é a pessoa que termina. is not the person that ends. Sabe o que Deus está falando comigo e com You você? know what God is telling us? É que nós não queremos pegar o bastão Is that we don't want to get the baton porque não fomos nós que because iniciamos. we didn't start. Mas o Senhor está dizendo But the Lord is que saying quando somos curados desta that orfandade when we're espiritual healed from e spiritual nos orphanage, conectamos a essas we heranças, connect to these mesmo que não inheritances, foi você que saiu da linha de even largada, though you weren't the one that started off the mas race, é você que vai chegar na linha de chegada. you're the one getting to the finish É line. você que vai cruzar a linha de You're chegada. the one crossing the finish Sabe line. os detalhes de uma corrida de bastão? You know the details of a baton Alguns race? rápidos para que a gente não tome tanto tempo. A few quick ones. É que quando uma pessoa que saiu da linha de largada, Is that when someone left the starting line, ela está prestes a terminar a sua etapa, they're about to finish their part. a outra pessoa The other person que vai pegar o bastão, that's getting the baton, ela nunca recebe o bastão parado. they never receive the baton Não é stopped. alguém que vai chegar, It's not someone that's getting entregar para uma outra there, pessoa giving it to someone else, e ele ter que recomeçar uma and then they corrida. have to restart. No. Normalmente, Normally, a pessoa que vai assumir o the bastão, person that's taking the baton, ela já começa a correr junto com a outra. they already start to run with the other Ao person. ponto que quando ela está correndo, To the point where when they're running, e detalhe, in detail, porque aqui nós temos uma aplicação aos we pais. have an application to the parents. Porque quando o seu filho vai assumir algo que você construiu, When your son or daughter are going to take over something no that you momento built, que ele assume, and the moment they take over, ele não está atrás de você, they're not behind mas you, ele está na sua but frente. they're in front of Porque you. quem recebe o bastão Because who receives é the quem está na baton frente correndo. is who is in O front que acontece running. com o espírito de orfandade nos nossos What happens dias with the spirit of orphanage in our days é que nós olhamos para os nossos is filhos that we look at our kids e nós demandamos que eles comecem onde nós and começamos. we demand that they start where we started. Porque nós não soubemos entender o que é essa bênção geracional. Because we didn't understand this generational E aí blessing. você precisa passar o bastão para o seu You filho. have to give the baton to your Nós kids. precisamos passar o bastão para a próxima You geração. have to give it to the next generation. Mas nós não queremos que eles corram. But we don't want them to run. E muito menos queremos que eles corram na nossa And we frente. do not want them to run in front of us. Pais que estão me ouvindo nesta manhã, Parents that are listening to me. nós já estamos em um tempo transicional. We are in a transitional time. Os nossos filhos não são a geração de amanhã. Our children are not the generation Eles of são a tomorrow. geração de They're hoje. the generation of today. E o que cabe a nós fazermos And what we have to é do impulsionarmos para frente. is push them forward. Porque no momento que eles estiverem na nossa frente, So when they're in front of us, é o tempo que nós podemos passar o bastão para it's eles. the time we can hand them the Olha o baton. que Jesus fala. Look at what Jesus is No saying. versículo 12 ele diz In assim: verse 12 he says, em verdade vos digo. in truth I tell you. Você sabe muito bem, você que estuda um pouco da palavra, sabe que tudo que é precedido dessa afirmação, You know that everything that's preceded by this affirmation. quando Jesus fala em verdade vos digo, When Jesus says in truth I tell you. é como se ele estivesse falando assim: dobre a sua atenção porque eu vou falar agora. It's as if he was saying, pay attention to what Em I'm saying. verdade vos digo, In truth I tell aquele you. que crê em mim Those who believe in fará me também as mesmas obras que eu faço will do the same works that I e fará do ainda outras maiores. and will do even bigger Jesus works. está ensinando exatamente o princípio de passar o bastão, Jesus is teaching the principle of passing the baton. de entendermos que as bênçãos de Deus são geracionais. Understanding that the blessings of God are Porque a generational. forma como ele apresenta é assim, ó. Because the way he presents it is this. Se você crê em mim, If you believe in me, se você entender que eu estou no Pai e o Pai está em mim, if you understand that I am the Father and the se Father você is in entender me, que as obras que eu faço são as obras que o Pai faz, and the works that I do are the works that the Father então você does, fará as mesmas so obras you'll do the same e works fará ainda and maiores. even bigger ones. Jesus não manda eles voltarem ao início de seu Jesus ministério. doesn't tell them to go to the beginning of his ministry. Jesus diz assim: vocês começarão He daqui says you'll start here para frente, on. que é o mesmo princípio de uma corrida de bastão. That's the same principle of a Não é baton voltar race. na linha de It's largada, not going back to the start é line. começar onde eu parei. It's continuing where I Jesus stopped. entende o momento da sua missão Jesus understands the moment of his mission. e agora ele diz assim: And then he says, essa é a reação de alguém que foi curado that's the reaction of someone that's e que healed entende
aquilo que eu estou ensinando acerca de and that paternidade. understands what I'm teaching about Porque quando paternity. você é curado dessa When orfandade, you're healed from orphanage, você aceita dar continuidade ao trabalho que outros you iniciaram. accept to continue the work that others Você started. fará as mesmas obras que eu faço. You'll do the same works that I E do, você vai além. and you'll go beyond. Você fará elas ainda maiores You'll do do que eu. even greater works. Alguém perguntaria assim: Someone would ask, o que é maior do que ressuscitar um morto como Lázaro, que estava morto de 4 dias? what is greater than resurrecting Lazarus, for O example? que é maior do que levantar paralíticos, What is greater than curar cegos, surdos, mudos? healing deaf and blind O people? que é maior do que levantar e ressuscitar pessoas? What is greater than resurrecting O que é people? maior do que parar a tempestade? What is greater than stopping the O que storm? é maior do que andar sobre as What is águas? greater than walking Nós over olhamos para os waters? milagres de We Jesus look at the miracles of e nós Jesus. começamos a pensar se é possível fazer algo maior do que isso. We start to think if it's possible to do something E o greater que nós than não that. entendemos Because we don't é understand que Jesus não está falando de comparação. that Jesus isn't speaking of comparison. Jesus está falando de proporção. He's speaking of proportion. Ele realizou todos esses He milagres did all of these miracles somente na região de Israel. in the region of Israel only. Mas ele liberou sobre a igreja But he poured over the para church que esses milagres fossem realizados em todas as for these nações. miracles to be made in all A nations. nossa missão não se restringe a um lugar Our geográfico. mission isn't restricted to a geographical Como a place. missão física de Jesus estava restrita àquelas Like the cidades. physical mission of Jesus was in those cities. Nossa missão Our mission é ser testemunhas de is to Jesus be testimonies of em Christ Jerusalém, in Jerusalem, em Judéia, in Judea, em Samaria in Samaria, e até nos confins da and terra. to the ends of the Vamos ficar em pé earth. nesta manhã? Let's stand. Onde estão as pessoas Where are the people que entenderam, that understood sabem and know que existe algo muito maior do que você imagina sobre a sua vida? there's something so much greater than you can imagine over your life? Que tudo que nós precisamos é tocar nisso. And that all we have to do is touch this. Tocar nessa realidade, Touch this reality para que possamos então for us to then ser enviados a essa missão. be sent to this mission. Eu acredito que o tempo vai nos permitir no futuro I believe that in the future time de will poder falar allow um us pouco mais sobre isso. to speak a little bit more Que eu of tenho, this. eu tenho experiências profundas acerca disso que eu estou falando. Because I have very deep experiences about this. Eu tenho experiências profundas acerca de relacionamento, de pais. Deep experiences with relationships of fathers. E o que eu falo a você, querido, And what que I às tell vezes you nós ficamos aguardando de alguém is that sometimes we wait from someone else. que a unção do Senhor seja sobre os seus ouvidos nesse momento, May the anointing of the Lord be over your ears para right ouvir o now que eu vou dizer. to listen to what I'm going to say. Não existe There doesn't exist uma pessoa física one physical que person pode ser colocado como pai espiritual, that can be as a spiritual father, capaz de suprir todas as nossas capable of necessidades. fulfilling all of our needs. Esqueça a ideia de que você vai encontrar em uma pessoa física tudo que você precisa. Forget the idea that you're going to find in someone Porque everything nós you sempre need. ficamos colocando uma demanda sobre alguém, Because we always put a demand uma over someone, expectativa sobre an alguém, expectation over que no someone. meu pai Oh, espiritual my spiritual eu father, terei tudo que eu I will preciso, have everything eu that I need. encontrarei tudo que eu I will preciso. find everything that I Querido, need. deixa eu dizer para você uma coisa. Let me tell you something. Deus usa homens The Lord uses men para servirem como imagens to serve as images em momentos in específicos, specific moments, para representarem uma ação divina sobre as nossas to vidas. represent a divine action in our Seja em lives, um abraço, be it in a hug, seja em um conselho, or in an advice, seja em um toque, or in a touch, seja em uma palavra, or in a word, seja em uma oração. or in a prayer. E tudo isso é And maravilhoso, all this is great, mas nunca espere but don't que expect isso é suficiente para suprir todas as suas that this necessidades. is enough to fulfill
all of your Porque needs. só existe um meio Because there's only one de way você conseguir ser tocado em todas as suas necessidades for you to paternais. be touched in all of your needs in fatherhood. E isso And that is ter um relacionamento com have Jesus. a relationship with O Jesus. seu relacionamento com Your Jesus relationship with Jesus supre todas as tuas necessidades. fulfills all of your needs. Pastor, o senhor não conhece os meus traumas. Pastor, you don't know my O traumas. senhor não conhece a profundidade das minhas You feridas. don't know the depth of my wounds. E sabe o que eu quero dizer para você? You know what I want to tell Embora you? elas sejam muito importantes, Even they're very important, mas eu não preciso but I conhecê-las. don't need to know them. Porque Jesus tem Because Jesus o has remédio para qualquer ferida que você tenha. the healing for any wound that Ele you have. tem. Creia, Believe Ele tem He has it. o que você precisa. What you need. Feche os olhos comigo nesta manhã. Close your eyes with me. Obrigado, Senhor, pela Thank tua you, Lord, palavra. for your word. Obrigado por tudo que nós vivemos nesse culto. Thank you for everything we lived in this service. Tudo aquilo que vivemos esta manhã, Senhor. Everything we lived this morning. É importante It's important para construir algo nas nossas to vidas. build something in our lives. Tudo que temos vivido durante essa semana Everything we lived in this week é fundamental is fundamental para construirmos algo nas nossas to vidas. build something in our lives. E esse entendimento possa pousar, And this understanding may come possa aterrissar and land em um lugar seguro in a safe place e gerar frutos and make fruit para a glória do Senhor. for your glory. Levante suas mãos. Raise your hands. Pai, eu abençoo a tua igreja nesta Father, I manhã. bless your church. Que nós possamos guardar e blindar May we guard and protect tudo aquilo que o Senhor nos entregou, everything you gave us a fim de podermos cultivar isso for us to cultivate e this ver o fruto poderoso do que isso vai and acontecer. see the powerful fruit of this. Em nome de Jesus, In the name of você pode Jesus, aplaudir ao Senhor? Give it up to Deus te Jesus. abençoe. God bless you. Tenha uma semana abençoada Have na a presença blessed de Deus. week in God's